Vamos verificar aqui algumas técnicas de detecção e também técnicas de correções de erro. Vamos imaginar que a camada de enlace consiga enxergar apenas conforme apresentado na figura abaixo. Nós temos então um datagrama, esse datagrama vai ser levado para a camada de enlace. A camada de enlace tem então D bits de dados que vão ser transmitidos. Esses D bits são protegidos utilizando outra sequência extra de bits, vamos chamar aqui de EDC, ou Bits de Detecção e Correção de Erro, ou do inglês Error Detection Code. Em seguida, a placa de rede então pega esses D bits junto com os EDCs e encaminha então por um enlace que pode ocorrer erro. A possibilidade de ocorrer esses erros faz com que na placa de rede que recebeu os dados, na camada de enlace, ela vai enxergar então D' e os EDC'. Ela vai aplicar então um protocolo de detecção de erro. Caso não detecte erro, ele irá encaminhar o datagrama. Caso detecte erro, ele irá então fazer as ações relacionadas com a detecção desse erro. Uma coisa que temos que ter em mente é que a detecção de erro não é 100% perfeita, e a qualidade da detecção ou a correção de erro depende da quantidade de bits EDCs que estão sendo transmitidos. Quanto mais EDCs forem transmitidos, maior a chance de corrigir os erros ou detectar a existência de erro. Entretanto, quanto mais EDCs transmitidos, é mais bits extra que não estão carregando a informação efetiva necessária para a comunicação. Uma técnica simples de detecção e correção de erro é a técnica da maioria, em que, para cada bit que eu vou transmitir outros 2 bits iguais ao bit que deve ser transmitido. Isso fará com que, lá no receptor, ele verifique quais os bits são a maioria. Por exemplo, se eu quero transmitir o bit 1, eu vou ser obrigado a transmitir 1, 1, 1. Se por acaso lá no receptor chegar 0, 1, 1, eu sei que chegou o bit 1, mesmo que o primeiro tenha sido 0. Eu vou poder usar então os 2 outros dígitos para fazer a correção, além de detectar que um erro aconteceu. Entretanto, se a comunicação for num canal bastante ruidoso, pode ser que nós não conseguimos então detectar ou corrigir esses erros. Como por exemplo, imaginemos nosso caso novamente em que quero transmitir o bit 1. Vou ter que transmitir 1, 1, 1. Entretanto, devido ao grau elevado de ruído, 2 bits serão corrompidos e irão transformar em 0. Suponhamos que lá no receptor chegue então 0, 1 e 0. Quem que é a maioria? A maioria é 0. Então o receptor irá dizer que chegou o bit 0, mesmo que eu tenha transmitido o bit 1. Isso demonstra que a detecção de erro não é 100% perfeita. Outra coisa que nós temos é que o protocolo da maioria, apesar de conseguir detectar todos os bits errados na comunicação, ele não é muito eficiente, uma vez que para uma transmissão de dados de, vamos dizer, 8 bits, eu tive que transmitir 24 bits, sendo que a carga útil de informação era apenas 8 bits. O protocolo da maioria é um exemplo simples que podemos utilizar para verificar que é possível a detecção e inclusive a correção de erros de bits. Entretanto, existem outras metodologias mais modernas e sofisticadas que permitem a detecção e correção de erros de bits utilizando menos bits extras do que o protocolo da maioria. Uma das técnicas de detecção de erro de bit é a paridade. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar da paridade par ou da paridade ímpar quando tentaram usar algum sistema de comunicação baseado no protocolo RS, como RS-232 ou RS-484. Neste caso, podemos definir um tipo de comunicação como sendo paridade par ou paridade ímpar. Em outras palavras, estamos agora definindo a quantidade de bits 1 a serem transmitidos, se ele vai ser par ou se essa quantidade vai ser ímpar. Vamos verificar um exemplo aqui de paridade ímpar. Do lado esquerdo, nós temos então um quadro que vai ser transmitido. O transmissor ele irá contar quantos bits 1 vai ser transmitido. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, 9
é um número ímpar, então eu vou adicionar um bit extra à comunicação. Mas esse bit tem que ser escolhido de tal forma com que a quantidade de números 1 serem transmitidos continue sendo ímpar. Então esse bit deve ser o bit 0. O receptor, quando receber os dados, irá contar a quantidade de bits 1. Neste caso, se ele encontrar uma quantidade ímpar, quer dizer então que o quadro foi transmitido sem erro. Se ele encontrar uma quantidade par de números 1, quer dizer que ocorreu um erro. Entretanto, dada a simplicidade do bit de paridade, nós não sabemos onde ocorreu um erro, só sabemos que um erro aconteceu. Veja que neste caso, só conseguimos também identificar a ocorrência de um único erro. Se 2 bits forem corrompidos, pode ser que, ainda assim, chegue uma quantidade ímpar de bits 1 lá no receptor, e ele irá detectar como sendo uma transmissão correta, apesar de que 2 bits foram corrompidos. O bit de paridade é o processo mais simples que temos para identificar a ocorrência de um erro no quadro transmitido. Isso porque ele usa apenas um único bit para fazer o controle. Mas, como vimos, dada a sua simplicidade, não é possível fazer a correção. Baseado na ideia do bit de paridade, foi desenvolvido a paridade bidimensional, em que neste caso podemos analisar mais de um quadro em busca de erro. Como ele é feito? Uma sequência de quadros é encaminhada e então é encaminhado um quadro extra contendo mais informações. Veja que cada sequência de dados encaminhado carrega o seu bit de paridade. Isso permitirá então que o receptor monte uma matriz e analise todas as linhas e colunas dessa matriz através da busca da paridade. Do lado direito, podemos ver o exemplo do funcionamento da paridade bidimensional. Neste caso, estamos utilizando a paridade par, ou seja, toda vez iremos buscar a existência da paridade numa quantidade par de números 1 que devem ser transmitidos. Vamos dizer que aqui, a cada 3 quadros de informação, temos que encaminhar um quadro extra para fazer a verificação e a correção do erro. Vamos utilizar também, para esse exemplo, a paridade par, ou seja, a quantidade de bits 1 sempre deve ser igual a um número par. De acordo com o exemplo apresentado, o primeiro quadro de informação será composto por 1, 0, 1, 0, 1. Vejam que aqui nós temos 3 bits 1 transmitidos. Como estamos usando paridade par, precisamos transmitir mais um bit igual a 1, ficando então com 1, 0, 1, 0, 1, 1. Para o segundo quadro, nós temos que a informação a ser transmitida é 1, 1, 1, 1, 0. Veja que aqui existem 4 dígitos 1, então o nosso bit extra deve ser 0 para que a gente mantenha a paridade par. Assim, esse quadro será transmitido como sendo 1, 1, 1, 1, 0, 0. Já o último quadro, nós temos a sequência 0, 1, 1, 1, 0. Vejam que aqui nós temos 3 1s. Então, como estamos usando a paridade par, devemos transmitir 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ok, já transmitimos nossos 3 quadros e agora, conforme combinamos, temos que transmitir um quadro extra que irá carregar a informação que permitirá identificar erros e até corrigir erros. Esse quadro extra está identificado aqui. Para a gente montar esse quadro extra, precisamos agrupar os nossos 3 quadros anteriores em uma tabela. Se observarmos, os primeiros bits a serem transmitidos de cada quadro foi 1, 1 e 0. Dessa forma, temos a quantidade par de dígitos 1 transmitidos. Logo, o primeiro dígito do nosso quadro extra deve ser 0, já que estamos usando paridade par. Os segundos dígitos transmitidos foram 0, 1, 1. Novamente par, logo, o nosso quadro extra do segundo bit deve ser o 0. O terceiro bit transmitido de cada quadro foi 1, 1 e 1, uma quantidade ímpar. Logo, o nosso bit extra do quadro extra deve ser 1. O quarto dígito de cada quadro foram 0,
1 e 1. Novamente, quantidade par. Vamos transmitir, então, no quadro extra, o quarto bit como sendo o 0. Por fim, o quinto dígito de cada quadro foi 1, 0 e 0, uma quantidade ímpar de dígitos 1. Como usamos paridade par, o quinto dígito do nosso quadro extra deverá ser o 1. Por fim, vamos analisar, então, os bits extras de cada quadro. Se analisarmos os bits extras de cada quadro, temos, então, que foi transmitido 1, 0 e 1, uma quantidade par de dígito 1. Logo, o nosso dígito extra do nosso quadro extra deve ser 0. Após recebidos os 4 quadros, o receptor pode então iniciar o processo de detecção e correção de erro de bit. O receptor então inicia contando na tabela quantos dígitos 1 temos em cada linha e quantos dígitos 1 temos em cada coluna. E a quantidade deve ser um número par, já que estamos utilizando a paridade par. Vamos utilizar o exemplo apresentado à direita. Nele, temos que o segundo bit do segundo quadro foi corrompido. Foi transmitido o bit 1, mas foi identificado o dígito 0 no receptor. Veja como o receptor consegue identificar e até mesmo corrigir esse bit. Quando ele for fazer a paridade horizontal, ou seja, for analisar a linha, ele vai verificar que foram recebidos apenas 2 dígitos 1. Isso faz com que ele detecte que ocorreu um erro nessa linha. Ele até o momento não sabe onde esse erro está. Mas se ele for ver a paridade vertical, ele vai verificar que na segunda coluna ocorreu um erro, pois nela só tem um dígito 1 e nós estamos usando a paridade par. Dessa forma, ele sabe que na segunda coluna tem um erro, mas ele não sabe aonde é esse erro. Quando ele analisa então que o erro aconteceu na segunda coluna e também aconteceu na segunda linha, aí ele detecta o erro, pois só há um ponto em que a segunda linha cruza com a segunda coluna. Dessa forma, ele detectou que aquele bit está errado. Se esse bit está errado e nós estamos usando uma comunicação binária, podemos inverter esse bit. Neste caso, ele está sendo reconhecido como dígito 0. Podemos então inverter ele e dizer que na verdade é o dígito 1. Veja então que a paridade bidimensional é capaz de, além de detectar a existência de erro, também é capaz de fazer a correção do erro. Isso se apenas o único bit foi corrompido nesse conjunto de 4 quadros. Se mais de um bit foi corrompido, a paridade bidimensional poderá identificar a existência dos erros, mas não será capaz de fazer a correção. Ou até mesmo, dependendo da situação, nem identificar a existência de erros. Aqui nós temos um exemplo do fluxograma da detecção de erro por paridade. O emissor vai enviar a sequência 11000001 e isso vai ser encaminhado então para o processamento que irá calcular a quantidade de bits. Neste caso, estamos usando a paridade par, conforme indicado no meio da figura. E ele vai contar e identificará 3 dígitos 1. Irá adicionar então o dígito azul, que é o dígito extra, para fazer então a paridade par. Esses dígitos serão encaminhados da camada de enlace para a camada física. Irá se propagar em um meio que pode ocorrer ruídos e interferência ali na comunicação, invertendo os bits. Esses bits chegarão do outro lado na sequência apresentada como bits. Nós não sabemos como será. Vai passar pelo processador, então, que irá computar a quantidade de dígitos 1. Se a quantidade de dígitos 1 for par, então ele entrega para a camada de rede. Se a quantidade de bits não for igual a um número par, então ele irá rejeitar os dados. As técnicas de detecção de erro mais comuns usadas na internet é o checksum e o RCR, ou Cyclic Redundance Check, ou checagem redundância cíclica. O checksum é um processo bem simples. Vamos pegar todo o pacote de dados e separar eles a cada 16 bits e somar então esses 16 bits. Nós vamos ter então
uma sequência de bits correspondente ao resultado final. Vamos fazer então um complemento de 1, ou seja, vamos inverter cada um desses bits. Se for 0, vira 1, se for 1, vira 0. O resultado que nós obtemos é o checksum, ou seja, a checagem através de uma soma. Isso vai ser incorporado no pacote. No receptor, ele vai ter que então somar todos os bits novamente, inclusive os bits do checksum. Caso esteja correto, a sequência final será uma sequência de 16 bits iguais a 1. Caso tenha corrompido algum bit durante a transmissão, essa sequência não será completa em forma de 1. Vai haver algum zero no meio. Isso indica a existência de um erro. O checksum é utilizado na detecção de erro na camada de transporte, tanto no TCP quanto no UDP. O CRC é mais utilizado na camada de enlace. Ele funciona da seguinte forma. Vamos supor que queremos transmitir uma sequência de D bits e a gente pega esses D bits e analisa eles de forma binária. Vamos pegar uma sequência padrão de R mais um bit e um gerador que nós vamos definir e organizar entre o transmissor e o receptor. Vamos pegar e gerar uma sequência formada por D vezes 2 elevado a R e vamos dividir esse número por G. O resultado dessa divisão vai sobrar um resto. Esse resto nós vamos somar ali junto com os bits a serem transmitidos D. Isso vai fazer então o nosso código verificador de erro. Quando essa sequência de D bits mais o resto da divisão chegar lá no receptor, ele vai proceder o mesmo processo. Vai pegar D vezes 2 elevado a R e vai dividir por G. Neste caso, se a divisão der resto igual a 0, quer dizer então que não houve erro. Se no receptor a divisão deu um resto diferente de 0, é que ocorreu um erro. Essa figura tenta representar melhor o algoritmo do CRC. Na direita, temos então a sequência de dados. Nós vamos dividir essa sequência de dados por um divisor conhecido entre o transmissor e o receptor. Isso vai gerar um resto. Então nós vamos pegar aquela sequência de dados, que é somente aquele quadro branco na parte superior, mais uma sequência rosinha de 00, e vamos trocar essa sequência rosinha pelo resto da divisão, que nós vamos chamar de CRC. E vamos transmitir. Esse dado vai chegar lá no receptor. Então, no receptor, nós vamos ter uma sequência de dados seguidos de CRC. Vamos usar o mesmo divisor que o transmissor utilizou e vamos obter o resto. Se o resto for igual a 0, os dados chegaram sem erro. Se o resto for diferente de 0, devemos rejeitar esse quadro, pois houve um erro na transmissão dos dados. O objetivo da ideia atrás do CRC é pegar a sequência D de dados que querem ser transmitidos e encontrar um múltiplo de um divisor comum conhecido entre o transmissor e o receptor. Ou seja, desejo descobrir um R tal que exista um N em que D vezes 2 elevado a R, operação lógica XOR com R, vai nos dar um N vezes G, em que o G é o nosso múltiplo que nós temos interesse. Para fazer isso, então, devemos adicionar um R em ambos os lados da equação. Ficamos, então, com D vezes 2 elevado a R igual a NG XOR R. Utilizando a álgebra booleana, podemos verificar, então, que agora, se dividirmos D vezes 2 elevado a R por G, obteremos um resto que será igual a R. Esse resto está apresentado, então, na caixa em vermelho logo abaixo. No exemplo à direita, nós temos o cálculo do CRC feito na forma binária. Vamos supor que nós temos então uma sequência D composta por 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Neste caso, foi combinado entre o transmissor e o receptor que iríamos usar o dígito 1, 0, 0, 1 para dividir o dígito D. Utilizando a álgebra booleana, descobrimos então que o resultado da divisão de D por G obtém-se o resto dado por 0, 1, 1.
Assim, conseguimos montar então o nosso quadro, que terá a sequência dada por 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Veja que o nosso quadro corresponde à sequência de D, seguida pela sequência do resto R. O CRC foi pensado para que pudesse ser feito via hardware. Dessa forma, nas placas há seções nos chips capazes de implementar o CRC com grande rapidez e agilidade, permitindo garantir uma comunicação tranquila, sem engasgo num processador, já que a operação toda é feita num sistema dedicado para isso. Foram padronizados internacionalmente sequências G de grau 8, 12, 15 e 32 para serem utilizados entre os fabricantes de placas de rede. O HDLC, por exemplo, utiliza um CRC de 16 bits. O protocolo de acesso I3E802, em que aqui nós temos tanto Zigbee, Wi-Fi, Ethernet, utiliza um CRC de 32 bits. O ATM utiliza um CRC de 32 bits em AAL5.